Bom dia. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Obreiros do Senhor, especialmente a nossa tarefa deste sábado de manhã, a Escola de Paz Eurípides Barçanufo, cujo lema é Educar-se para Educar. Quanta responsabilidade temos com as gerações que vêm depois de nós, não é? E neste sábado ainda de frio, com muitas festas juninas por aí, depois de um jogo de ontem, todo mundo animado para fazermos as nossas vibrações. Alguém aqui na casa pela primeira vez? Que bom, então todos já conhecem a dinâmica aqui pela segunda vez. Que bom, que bom. Queremos continuar vendo todos os sábados aqui conosco. Então, todos já conhecem a nossa dinâmica, as crianças ficam lá em cima para a evangelização, aqui embaixo, então, temos a nossa palestra seguida do passe, né? Para quem está procurando, está em busca, está precisando dos tratamentos também oferecidos pela casa, a Andréia está lá no fundo do salão, também organizando as entrevistas, então é só chegar ali com ela, que ela já coloca na fila para passar pela entrevista e então serem indicados para os tratamentos. Para a gente começar, então, a nossa reunião aqui de hoje, nós teremos 3 vozes brilhantes aqui conosco, os nossos que também trarão esse carinho para nós, para que a gente se una em vibração, né, para que a gente consiga absorver todos os ensinamentos que recebermos aqui hoje. Sejam bem-vindas, Sônia, Silvia, como sempre, e também Walter aqui conosco, que vai abrilhantar essa manhã. Gente, bom dia. Que bom estarmos aqui. Olha que luz que vem para nós daqui do fundo. É a luz de vocês que está brilhando, né? E assim, nós vamos começar com uma música e eu só queria dizer que esse trio aqui, na adolescência, tinha um grupo de música na casa, que era desse DIGE, desse departamento de infância, né? E nós cantávamos juntos, por isso que eu falei, hoje ele é o palestrante, eu falei, não, vamos cantar junto para a gente relembrar. A gente tinha quase a mesma idade, tá, gente? Ninguém envelheceu, não. Não, imagina, pouca coisa. E ele é bem mais novo que nós, viu? De cara falando aí. Meimei é titia bondosa. Meimei nos ensina o céu. Meimei este céu de bondade nasce da caridade do trabalho cristão. Meimei é carinho, é afeto pra criança sem teto que não tem ilusão, esperança e alegria nas horas vazias de quem tem solidão, esperança e alegria nas horas vazias de quem tem solidão. Meimei. Muito bom, agradecemos aos nossos cantores dessa manhã e eu convido a todos para se sentarem confortavelmente, fecharem os seus olhos, se assim desejarem, trazendo este silêncio para dentro de nós.
acalmando os nossos corações, sentindo essa vibração que corre nas nossas veias. E vamos nos conectar a Jesus, o nosso Mestre, agradecendo por estarmos aqui nesse momento, por já percebermos que temos uma jornada a trilhar, mas já sabendo que essa jornada se torna mais fácil ao lado dele. Vamos então emanar dos nossos corações as melhores vibrações de amor, para que nesta reunião de hoje possamos estar de olhos, pensamentos e coração abertos para todas as lições que vamos receber, para que possamos nos tornar pessoas melhores, por nós e por todos ao nosso redor, pedindo as suas bênçãos, contando com o seu apoio e misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. E hoje então, vocês já conheceram aí o nosso palestrante. O tema de hoje é sonhos e vida espiritual. O que significam nossos sonhos? Com Walter Gilbilato, que vocês sabem, tarefeiro da casa, né, há muitos anos, já teve o seu grupo aí com as nossas cantoras, com a Silvia e com a Sônia. Então seja muito bem-vindo, Walter. Muito bom dia, meus irmãos. A alegria de poder estar aqui nessa casa é muito grande, principalmente nessa tarefa, né? Que é uma tarefa onde nós temos a infância e a juventude, que é o futuro da nossa casa. Toda a casa espírita tem que se preocupar com a infância e com a juventude, porque nós não vamos ficar aqui, né, gente? Nós vamos lá para o mundo espiritual. E quem vai tocar isso aqui daqui para frente serão eles. Então, é de grande importância que a casa espírita sempre pense na infância e na juventude. Como a Silvia disse, né? Meimei, o próprio nome diz, amor puro, né? Essa mentora tão querida, tão amada por todos nós. Essa música me toca muito, né? E faz com que a gente tenha a presença dessa querida mentora desta casa e da nossa instituição assistencial Meimei também. Meus irmãos, todos vocês já ouviram falar da campanha do quadradinho de lã? Todos já ouviram falar? Acho que toda semana é falado aqui, né, da campanha do quadradinho de lã. Toda semana fala isso. Vocês sabem como surgiu essa campanha? Há mais ou menos uns 50 anos atrás, isso surgiu esta campanha. Essa campanha surgiu aqui, no Departamento de Infância e Juventude da nossa casa. Há mais de 50, acho que uns 50 anos, mais ou menos. Eu era criança, viu, gente, nessa época. Mais ou menos uns 50 anos atrás. O que aconteceu? Os tarefeiros daquela época, né, estavam preocupados em como trabalhar a prática da caridade com as crianças. E eles estavam preocupados com isso, não sabiam muito como é que a gente vai desenvolver esse tipo de coisa com as nossas crianças, né? Com as atividades que a gente realiza de evangelização. Os tarefeiros estavam preocupados com isso. Na época, a dirigente, a diretora da tarefa, né, estava se questionando sobre isso. E quando ela foi dormir, durante o sono, ela teve um sonho. Ela sonhou que ela estava num lugar muito escuro, até perigoso, poderíamos dizer, onde o frio era muito grande, algumas fogueiras estavam acesas, e as pessoas pobres,
sem recursos nenhum, tentavam se aquecer. E aquilo deixou ela um pouco incomodada, porque era uma situação bastante difícil. E ela se questionou: como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso fazer para ajudar essas pessoas a se aquecerem? Nesse momento, na frente dela, se formou um lindo quadradinho feito de tricô. Um quadradinho que tinha 20 por 20, mais ou menos. E esses quadradinhos foram se formando aos poucos. Quadradinhos que eram quadradinhos como se fosse uma luz. E eles foram se ligando um ao outro. E depois de um certo tempo, esse ligamento formou uma colcha de luz, que se aproximou daquelas pessoas e aqueceu cada uma delas. Quando ela acordou, ela lembrou do sonho. E foi aí que ela teve a ideia: poxa, nós não queríamos trabalhar com as crianças a caridade na prática? Acho que nós vamos fazer o seguinte: nós vamos desenvolver uma campanha que os pais irão nos ajudar. Nós vamos pedir para os pais, para os avós, que tragam esses quadradinhos. E durante as aulas de evangelização, nós vamos emendá-los, como no sonho. E assim ocorreu pela primeira vez a campanha do quadradinho de lã aqui na nossa casa, que já dura há mais de 50 anos. Mas o meu questionamento na manhã de hoje é sobre este evento da nossa irmã enquanto ela dormia. Ela sonhou que isso estava acontecendo. Meus irmãos, isso é imaginação? É o desconhecido? É algo que por um acaso aconteceu? Meus irmãos, para a doutrina espírita, não existe o desconhecido. Não é imaginação. O sonho é uma vivência espiritual que reflete muitas vezes os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Portanto, o sonho, ele não é algo ilusório. É uma vivência que nós temos quando estamos com o corpo dormindo. O que dorme é o corpo. O espírito, ele não dorme. Quer dizer, tem gente que quando dorme, né, não sonha nada, porque dorme sim. Mas por que a gente às vezes sonha, às vezes a gente não sonha? Às vezes eu lembro, às vezes eu não lembro. Não é mesmo? Tem noite que a gente lembra de tudo. Tem noite que a gente não lembra de nada. Tem noite que a gente acha, mas que sonho estranho, que coisa esquisita. Meus irmãos, como eu disse, são vivências dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes. Portanto, os nossos sonhos refletem muitas vezes as vivências que nós temos no nosso dia a dia. Estou eu lá, na minha casa, de noite, ponho um filme para assistir. Sabe, aquele filme de terror? Eu assisto aquele filme de terror. E aí depois eu vou dormir. Primeiro que antes de dormir, nenhuma prece eu faço. Aí eu vou dormir. Meus irmãos, isso reflete na nossa vivência espiritual? Claro. Reflete nas nossas vivências espirituais. Ou vocês acham que os pesadelos, eles ocorrem por quê? Por causa dessa vivência. Ficou marcado no nosso subconsciente, na nossa mente, aquele momento. E aí, eu vou vivenciar muitas vezes, fugir daquele assassino do filme, não é? Isso, meus irmãos, tudo é da nossa consciência. Vocês sabem que no mundo espiritual, o nosso pensamento é vida.
A gente cria as situações para cada um de nós. Portanto, a doutrina espírita nos explica que os sonhos são vivências que dependem de cada um de nós. Por que isso acontece? Porque durante o sono físico, nós temos, vamos dizer, uma coisa que a gente chama de desprendimento do corpo. Na verdade, alguns laços que nos prendem a nós, ao corpo que nós temos, se afrouxam. E nós conseguimos ter ou viver no mundo espiritual. Aliás, meus irmãos, nós vivemos muito no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele não está no céu, não está distante de nós, ele está aqui, junto de nós. O próprio livro dos Espíritos nos coloca. Os Espíritos nos influenciam? Não, eles não nos influenciam, eles nos conduzem. Na verdade, eles traçam caminhos para nós. Claro que o contato que nós temos depende do espírito que nós estamos fazendo essa amizade. Portanto, nós temos que deixar claro que quando nós dormimos, o nosso corpo permanece lá. O nosso espírito está ligado a ele, claro. Tanto está ligado que se alguém vier nos dar um tapa, nós imediatamente acontece o quê? Acordamos. Por que isso acontece? Porque isso é uma questão de instinto de proteção, de sobrevivência. O espírito volta rapidamente para o corpo. Mas quando nós dormimos, nós podemos ir para o lugar que a gente quer. Mas que lugar que a gente vai? Aí depende das nossas escolhas. Ou seja, quando nós dormirmos, nós estamos desprendidos do corpo. E aí, esses laços que nos prendem se afrouxam. E nós vamos em direção das vivências que nós desejamos. Das vivências que nós queremos. Então quer dizer que toda vez que eu sonho que alguém está me perseguindo, é porque alguém me persegue? Meus irmãos, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo apenas que nós pensamos essas situações. E com esses pensamentos nós plasmamos ideias. E essas ideias convivem conosco. Ou seja, antes de dormir, nós precisamos nos preparar para dormir. A gente acha que dormir é uma coisa, né? Se esticar na cama e pum. Nós precisamos nos preparar. Qual é a orientação que nós temos para nos preparar? Primeira coisa, antes de deitar, eu digo antes de deitar, porque se a gente deitar, a gente dorme. Fazer uma prece. E pedir a Deus para que durante o sono físico, os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores atitudes, os nossos melhores vivências possam estar sendo feitas naquele momento. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos ter as vivências que nós temos no dia a dia. Se nós achamos que a nossa vivência é brigar com o nosso chefe, é brigar com a nossa família, é se desentender com o filho, com a esposa, o que nós vamos viver durante o sonho? Exatamente isso. Porque nós sintonizamos com essa energia e nós vivemos isso durante o sonho. Portanto, meus irmãos, para nós podermos ter um sono tranquilo, entre aspas, nós precisamos nos preparar para dormir. Ora, mas então por que tem dia que eu lembro do meu sono, ou quando eu durmo, e tem dia que eu não lembro nada? Meus irmãos, isso também depende da nossa sintonia. Tem dia, realmente, eu, por exemplo, tem dia que eu não durmo nada, parece que eu dormi com uma pedra. O que é que significa isso? Não tive vivência espiritual? Pode ter tido, sim. É que eu não tenho, vamos dizer assim, o desligamento para podermos lembrar daquilo que nós vivenciamos. Aliás, a grande maioria das vezes é isso. Mas nós não gozamos totalmente dessa liberdade quando isso acontece. Por isso que a gente não lembra. E quando a gente lembra daqueles sonhos estranhos, coisas estranhas que acontecem conosco, meus irmãos, são vivências nossas que nós tornamos aquilo estranho. Nós quisemos viver aquilo. Mas
muitas vezes essas situações são equivocadas, não são vivências nossas, são criadas por nós mesmos, e a espiritualidade, que não é tão superior assim, nos envolve. E nós vivenciamos aquilo. Ou vocês acham que os espíritos eles não podem, na espiritualidade, se mostrar de diversas maneiras diferentes? Claro que podem. Vocês já ouviram falar que nós somos formados de corpo, espírito e perispírito. O perispírito é uma matéria moldável. E nesse molde, os espíritos que estão do outro lado, eles podem aparecer de qualquer maneira. E às vezes eles nos equivocam nos nossos sonhos, porque nós queremos vivenciar aquilo. Portanto, vivência espiritual durante o sonho, durante o sono, ela existe. Lembramos às vezes, lembramos de coisas boas, lembramos de coisas não boas, e às vezes não lembramos de nada. E aí, gente, é cada um de nós que faz essa referência da lembrança. Então, no sonho, nós estamos em contato com o mundo espiritual. Vocês já ouviram falar do sonambulismo? Pessoa que é sonâmbula? Já ouviram falar disso? Pessoa que anda, que quer abrir a porta de casa. Meus irmãos, é também um momento do sonho, do sono, que isso acontece. Claro, esse é o sonambulismo involuntário. É aquele que acontece durante o sono. Acontece por quê? Porque muitas vezes o desligamento do corpo é tão pouco que nós agimos e o corpo age conosco. Porque quem é que comanda essa máquina aqui? Sou eu. Sou eu que faço o meu corpo andar durante o sono. Então, o sonambulismo também é um fato de uma vivência espiritual que o corpo vai junto. Por isso que nos preparar para dormir é bastante importante. Mas, na verdade, como é que chama isso na doutrina espírita? Na doutrina espírita chama-se desdobramento. Já viram falar disso? Desdobrar é, vamos dizer assim, afrouxar os laços do corpo físico e sair um pouquinho do nosso corpo. E aí, gente, a gente tem esse desdobramento involuntário, que é durante o sono. Na mediunidade, existe o desdobramento voluntário. Esse é quando ocorre aqui dentro da casa espírita, numa reunião espírita, aí sim, existe o desdobramento com uma finalidade, qual seja do trabalho espiritual. Mas esse que a gente tem todos os dias, esse é involuntário. Quer dizer, involuntário entre aspas. Porque quem causa esse tipo de desdobramento somos nós mesmos. Que nem ontem, né? Teve o jogo do Brasil, não teve o jogo do Brasil? E aí terminou tarde. Não terminou tarde? E aí a gente vai dormir. Na hora que a gente vai dormir, é possível de eu sonhar que o Brasil estava ganhando, eu estava perdendo, o próximo jogo. É possível ter essa vivência? Sim. É possível. Porque o nosso espírito vivenciou aquilo antes. Então, o mundo espiritual não está tão distante da gente. A gente acha que é uma coisa distante, longe. Não, ele está muito perto de nós. Meus irmãos, há um tempo atrás, eu fiquei um pouco doente e estava fazendo tratamento aqui no SOS à distância. SOS à distância, se os senhores não sabem, é uma tarefa que acontece aqui às sextas-feiras, e é para atender os nossos irmãos adoentados em casa. E eu estava nesse tratamento. E durante esse tratamento, eu dormi. E muitos de nós dormimos. Viu? Eu dormi. E eu tive uma vivência espiritual. E essa vivência ficou muito forte para mim. Foi a vez que eu achei que mais forte foi essa vivência espiritual. O que aconteceu? O fato foi o seguinte, eu estava fazendo o tratamento e dormi. Quando eu dormi, eu me vi na frente dos céus. Aqui, na porta dos céus. Só que eu sabia que era os céus, mas não era os céus. O prédio que eu via não era esse. Eu olhava, era um prédio de mais de 15 andares. Eu falei assim, nossa,
e diferente não era o céu. Ao chegar no céu, estava na porta o presidente do Obreiros naquela época, que era o nosso querido Rudinei. Quando eu cheguei próximo, o Rudinei falou: Walter, você está atrasado. Eu nem sabia que eu vinha. Walter, você está atrasado. Você marcou conosco esse horário. Eu falei: realmente, eu tinha marcado. Tinha marcado. Ele estava aqui na porta, me recepcionando. Aí ele falou: você já pode se direcionar para o salão. Meus irmãos, não era esse salão aqui. Era um salão num andar bem superior a esse. E lá estavam muitos tarefeiros, muitos do Obreiros. Muitos deles. A diretoria estava lá presente e muitos tarefeiros do Obreiro. Gozado que eu me via, minha roupa era uma roupa branca e eu tinha uma faixa vermelha na cabeça. Eu me perguntava: mas por que essa faixa vermelha na cabeça? E todos estavam com a faixa vermelha na cabeça. Eu falei: gente, eu não sabia por quê. Bom, chegando, antes de entrar no salão, tinha uma outra sala, e nessa sala tem a equipe de Brogotá. Todos índios. Meus irmãos, tinham tarefeiros que estavam vestidos de índio. Tarefeiros da nossa casa que estavam lá. Inclusive, tinha um rapaz que fez mocidade comigo há muitos anos atrás. O nome dele era Jair. A mãe dele foi tarefeira aqui da assistência espiritual à infância. E ele estava lá. Ele era um dos índios. O que ele está fazendo aqui? Faz tantos anos que eu não via ele, mas ele estava lá. E o outro era o Cosme. A hora que eu olhei, ele falou: Walter, eles falaram assim: você está atrasado. Eu falei: mas de novo? Eu nem sabia que eu vinha. Muito bem. Aí eles falaram: você tem que pegar aquela fila. Todos sentados, você tem que pegar aquela fila. Era uma fila. Naquela fila, existiam algumas pessoas. O meu irmão estava lá. Não sei se vocês conhecem o meu irmão, ele é gêmeo, o nome dele é Wagner. Ele estava na fila, já havia chegado. Ele falou: nossa, você está atrasado. Eu falei: meu Deus! Aí eu peguei, nessa fila tinha o Wagner, atrás dele tinha uma senhora chamada Cida, esposa do nosso Dacier. Eu não sei se vocês conhecem ela. E quem estava atrás também era a mãe do Alexandre Otomo e da Priscila. Estava na mesma fila que eu. Esse pessoal aqui tá tudo ruim, hein? É o povo que vai passar pelo tratamento. Cheguei e fiquei atrás dela. Aí começaram a entrar as pessoas. Haviam algumas salas, e nessas salas haviam espíritos ou mentores do Obreiros. E eu fui convidado para ir numa salinha. Aí um desses índios me falou: pode entrar aqui que o espírito Zequinha já está te esperando. Eu falei: quem é esse Zequinha? Aí perguntei para a dona Miltz depois quem era o Zequinha. E ela me disse que esse Zequinha é um espírito que trabalha na IAN em relação à educação de jovens. Inclusive tinha uma oficina na IAN que chamava Oficina do Zequinha. E ele que ia me atender. E passei naquela sala, ali existia uma maca, ele me atendeu, conversou comigo, né? Falou para ele: filho, você precisa estar menos estressado. Ah, esqueci de um detalhe. Na hora que eu cheguei na sala, estava na porta senhor Arnaldo Manzano, na porta, me aguardando, e me disse também: você está atrasado. Eu falei: meu Deus. Cheguei, fiz o tratamento. Quando eu fiz o tratamento, me direcionaram para o salão onde estavam todos os tarefeiros. Só que eu, curioso, muito curioso, eu queria ver tudo. Falei: nunca vivenciei isso, eu quero ver. Daquele andar eu conseguia ver esse salão. Só que esse salão, gente, era uma coisa gigantesca. Tinham todas cadeiras branquinhas. Todas elas branquinhas. E aqui, essa tribuna, não era isso aqui. Era como se fosse uma concha acústica, sabe aquelas conchas acústicas? E uma luz lilás, lilás, lilás. E alguém fazia uma palestra. Viu?
curioso que sou, comecei a olhar. Só que eu estava no andar superior e aqui era aberto. Era aberto, tinha assim uma grade. Eu fiquei olhando. Mas eu fiquei tão encantado com aquilo, eu falei, eu quero ir lá. Só que eu acho que não era para eu ir lá naquele momento. Meus irmãos, neste momento, eu levantei e caí da cama. A minha esposa só falou, o que foi, Walter? Eu falei, não sei. Eu estava nos céus, eu queria ir lá naquele salão, só que eu acordei aqui em casa. Meus irmãos, o meu sonho terminou aí. Mas foi uma vivência tão forte, mas tão presente, que eu lembro das pessoas. Eu lembro do que eu fui fazer, e eu lembro que eu caí da cama porque eu queria vir aqui neste salão. Eu falei assim, meu Deus, que vivência foi essa que eu nunca tinha feito? Depois conversei com a dona Milde sobre isso. E ela falou que muitos de nós, tarefeiros, assistidos desta casa, vêm aqui, é que a gente não lembra. Dessa vez foi me dada a oportunidade de lembrar detalhes de pessoas que estão aqui nesta casa. Eu acho que era para falar para mim, olha, confie em Deus, vai dar tudo certo. Eu estava vivendo uma situação de saúde bastante grave, vai dar tudo certo. Confie em Deus, você não confia. Essa vivência foi uma vivência espiritual, claro. Foi uma vivência espiritual maravilhosa. Todos nós podemos vivenciar isso. Eu acho que às vezes é quando você é teimoso que você vivencia. Porque você muitas vezes está fazendo o tratamento, você fala, não, eu acredito, entre aspas. E até um momento que eles falam para você, você vai ter que acreditar sim. Porque nós vamos mostrar para você. Meus irmãos, foi um sonho? Foi uma imaginação? Não, foi uma vivência. Portanto, o sonho é uma vivência espiritual para cada um de nós. Nós não podemos dizer que não existe essa vivência. Muitas vezes nós temos a visita dos entes desencarnados durante o sonho, né? Muitas vezes. Muitos de nós temos visita. Quantos de nós já nos encontramos, por exemplo, com outras pessoas que já desencarnaram no nosso sonho, né? Aí eu falei assim, outro dia eu sonhei com meu sogro já partiu para o mundo espiritual, e eu sonhei com ele. Aí ele falava para mim, eu tô com muita saudade de todos vocês, principalmente da minha esposa, a minha sogra, que ainda está aqui. Aí eu pensei comigo, maldoso, né? Falei assim, nossa, será que está chegando a hora da véia ir embora? Né? Brincando, gente. Eu disse assim, nossa, mas essa saudade é grande? Ele falou para mim, aqui a gente sente mais saudade do que vocês aí. A gente acha que não. A gente acha que lá é mais fácil para eles do que para nós. Pelo contrário, ele me disse, é mais difícil. Porque aqui a gente tem os outros. Lá, muitas vezes, tem sim, mas cada um, após o desencarne, cada um vai ter uma vivência espiritual diferente. E quando eles vêm se encontrar conosco, gente, é exatamente para isso, para matar a saudade. E nós precisamos nos predispor a encontrar com esses entes queridos. É até quando? Até 9h10. Então, é que esse aqui é o nosso obsessor, viu, gente? Esse reloginho aqui. Né? Agora tem, né? Bom, gente, aí o que acontece? Muitos de nós queremos visitar os nossos entes do lado de lá querem. A gente fala, o telefone toca de lá para cá, não é isso? É verdade. Eles é que vêm nos visitar, mas nós precisamos estar nos propondo a ser visitados. Porque pode ser que eles venham e a gente não vai encontrar com eles. Porque a gente quer ter uma outra vivência espiritual. Isso é verdade? Há um tempo atrás, quando eu me casei, já faz um certo tempo, a minha mãe, ela se questionou muitas vezes por que a minha avó já havia desencarnado, já fazia bastante tempo, mais de 20 anos, e durante o sono, ela me disse que ela teve um sonho
e nesse sonho ela questionava a minha avó. Ela estava na casa da minha tia estava reformando a casa. Estava em reforma a casa da minha tia. Estava na casa da minha tia, e a minha tia estava reformando, colocando gesso no teto. Estava tudo cheio daquele pozinho do gesso no chão. E ela questionou a minha avó. Minha avó apareceu para ela, abraçou ela com muito carinho e falou assim: minha mãe, por que você não foi no casamento do meu filho? Minha mãe cobrou. Falou, mas eu fui, filha. Eu estava lá. Estava não, porque eu não te vi. Aí ela falou assim, mas eu não vi você. A minha avó falou, não, eu estive lá. Eu estive presente. Aí minha mãe falou, eu quero uma prova de que você esteve presente. Nisso, minha mãe falou assim que a minha avó se virou, caminhou ali pelo corredor da casa da minha tia, e as pegadas da minha avó, ela estava com um chinelinho, e as pegadas da minha avó nesse chinelinho ficaram marcadas. A minha mãe observou aquilo, acordou na manhã seguinte, e ela lembrou do sonho. O mais incrível foi o que aconteceu depois. Ela saiu do quarto e foi para a sala. Na sala ela tinha um tapete vermelho. Nesse tapete vermelho haviam 2 pegadas de gesso. Aí minha mãe falou, minha mãe provou que ela esteve presente no casamento do meu filho. Meus irmãos, imaginação? Não. Vivência espiritual. Os sonhos refletem aquilo que nós pensamos e aquilo que nós desejamos. Em nenhum momento a gente pode dizer que aquilo é imaginação nossa. Claro, muitas vezes a gente sonha coisas totalmente descabidas, mas porque nós quisemos vivenciar aquilo. Se eu pegar vocês aqui, quantos já não tiveram vivências espirituais diferenciadas? Boas e ruins. Para termos boas vivências espirituais durante o sono, o que nós precisamos ter? Um bom dia. O dia cercado de experiências boas. Ah, mas não pode acontecer nada de errado na minha vida, é impossível. Meus irmãos, boas experiências. Se aquilo de errado que aconteceu na sua vida naquele momento, você encarou com coragem, com fé, que aquilo vai passar, pode ter certeza que nós teremos boas vivências espirituais. Agora, se aquilo te deixou mal, sentindo mágoa, sentindo vontade de que aquilo não acontecesse, com raiva, durante o sono nós vamos ter vivências que não serão tão boas assim. Portanto, sempre que nós formos dormir, nos preparemos para dormir. É aquele negócio, eu desligo a televisão para ir dormir. Não. Desligue a televisão, faça a sua prece, coloque seu copinho de água do lado, faça a prece, peça um remedinho para a espiritualidade. E com certeza o seu sonho será diferente, né? A gente sempre pede para que a espiritualidade, antes de dormir, espiritualidade amiga, durante o sono, que eu possa ir visitá-los, para que eu possa aprender, para que eu possa trabalhar ou para que eu possa ser tratado. Um dos 3. E se eu tiver que viver vivências não muito boas, que vocês me protejam. Porque às vezes a gente precisa. Então, quando nós cuidarmos do nosso dia, a nossa noite será diferente. Quando nós cuidarmos das nossas atitudes, as nossas vivências espirituais serão diferentes. Quando nós desencarnarmos, aí não é mais sonho, não é desligamento, vamos dizer assim, afrouxamentos lá. É o desligamento total do corpo. O que vai acontecer? Para onde nós vamos? O que vocês acham? Para onde o nosso pensamento estiver vivendo. Se nós estivermos vivendo em paz, em harmonia, nós vamos encontrar as moradas de Deus que vivem em paz e harmonia. Se nós estivermos vivendo o ódio, a raiva,
a vingança, nós iremos para as moradas onde isso reina. E isso acontece no sonho. Então, observemos os nossos sonhos, para que possamos ter a ideia do que nós teremos quando chegarmos ao mundo espiritual. Meus irmãos, não estou dizendo que quem sonha sempre ruim vai viver no mundo. Não, Deus é misericordioso, tá? Tem misericórdia de todos nós. Mas a gente pode ter uma ideia. Porque quando a gente chega do lado de lá, às vezes nós nos surpreendemos. Nossa, eu não sabia que eu merecia tudo isso. Ou muitas vezes, nossa, eu trabalhei tanto no centro, eu dava palestra, eu aplicava passe, eu cantava música, e de repente eu chego no céu, né, que a gente diz entre aspas, e não é esse céu que eu sonhava. Mas quais foram as vivências? Às vezes eu aqui enquanto palestrante, eu ilumino muito mais os irmãos que estão ouvindo do que a mim mesmo. A gente não tem que se preocupar em iluminar os outros. A gente tem que se preocupar primeiro conosco. Claro que os outros a gente pode ajudar. Lembrando que Deus sempre nos concede oportunidades de recomeço. Recomecemos sempre que necessário, para podermos ter vivências espirituais. Muito obrigado por me ouvirem, que Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade. Gente, eu consegui 9:10, olha lá. Eu consegui, né, dessa vez. Nem acendeu a luz, olha que beleza, né? Nem acendeu a luz. Eu teria muito mais coisa para falar, mas aí eu não quero falar agora, tá bom? Tchau, gente. Obrigado. Enquanto os nossos tarefeiros se ajeitam lá na sala, mais uma vez convido a todos para se sentarem confortavelmente, acalmando os nossos pensamentos, tranquilizando o nosso coração, para que a gente possa absorver essa energia de amor que chega até nós nesse momento. Essa luz que clareia os nossos pensamentos e que também nos acolhe. Essa luz de amor de Jesus nas nossas vidas. Vamos então agradecendo ao Mestre pela oportunidade que tivemos nesse momento, com essas reflexões, com esses ensinamentos, para que possamos levá-los para a nossa semana. Fazendo também dessas palavras o norte para as nossas atitudes, para a mudança dos nossos hábitos, para que possamos cada vez mais estarmos alinhados a essa energia de amor, de caridade, nos transformando em pessoas melhores, em pensamentos, em palavras e atitudes, nos renovando a cada dia, para que também possamos ter bons sonhos nas nossas noites de descanso e também chegarmos a ambientes acolhedores e amáveis. Que assim seja, graças a Deus. Deu até um soninho, né, essa palestra, pensando nos sonhos que a gente já teve, nas vivências. Temos também os nossos recadinhos deste sábado, lembrando que hoje, dia 20 de junho, no próximo sábado, 27 de junho, acontecem as festas juninas lá da IAM, então estão todos convidados, a entrada é gratuita, então a gente pode ir para lá, desfrutar das barracas, das danças, tem as apresentações das crianças já também, as apresentações também daqui de algumas tarefas, estão todos convidados a partir das 18 horas. E a gente pede também que vocês contribuam, quem puder, com algumas arrecadações, né? A gente está em busca ainda de brinquedos,
para as barracas que a gente tem lá. Então, durante esta semana, se vocês puderem também contribuir, serão bem-vindos, né? Temos todos um propósito, né, com essas festas, então quem puder ajudar indo até lá, né, também desfrutando da alegria que estará envolvendo lá todas as programações e também contribuindo com esses itens que a gente precisa para manter as duas festas nesses 2 dias. O nosso segundo recadinho, bem lembrado até aqui já na palestra, sobre o quadradinho de lã, que é um projeto que a gente tem aqui na tarefa das mãos de fada, que acontece nas sextas-feiras a partir das 2 horas. Quem tiver interesse também em participar, estão todos convidados e serão bem-vindos. Então, quem puder colaborar, seja com a lã, né, com a doação dos novelos de lã, ou quem já tricota, enfim, fazer esses quadradinhos de 20 por 20 centímetros, também são bem-vindos, e as tarefeiras fazem todos esses ajustes, né, para que sejam transformados em colchas e possam aquecer tantas pessoas nessas temperaturas de inverno que a gente tem ainda até setembro, pelo menos. Quem puder contribuir também é sempre bem-vindo. Agradeço a todos pela oportunidade de estarmos aqui juntos neste sábado. Peço que continuem em silêncio, aguardando para que a gente organize vocês para o passe, e esperamos revê-los no próximo sábado, e que seja um sábado também de alegria e aprendizado como hoje. Muito obrigada a todos, uma ótima semana, fiquem com Deus.